Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é dia de falarmos sobre Star Wars Fim do Império. Vamos concluir essa grande saga, essa grande trilogia que foi Marcas da Guerra. No ano de 2017, lá nos Estados Unidos, Chuck Wendig dá o final de Palpatine, o final de seu império que durou mais de 2 décadas. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para argumentar, tem muita subjetividade. Esse livro, ele realmente tem pontos altíssimos, mas também tem pontos medianos, não necessariamente tem pontos baixos. Aqui muita coisa vai ser respondida, algumas coisas não, mas vamos entrar para a história, vamos entender aqui o tabuleiro de Chuck Wendig, que vai ser aqui definitivo para o novo cânone, a construção. Aqui realmente começou tudo. Então vamos ao fim do Império Galáctico, onde temos no livro anterior o Dívida de Honra, algo que aconteceu que é extremamente importante aqui. Lá no livro anterior tivemos um ataque no planeta Chandrila a Mon Mothma. Quem mandou matar ela? Gallius Rax ali, aquele fanatismo, algo já contado no livro anterior. Vamos falar muito dele aqui. Aliás, desde o primeiro livro é notável o fanatismo dele com Palpatine, um personagem muito bem construído também aqui, algo que era para ser trabalhado em outras mídias, porque realmente muito bom mesmo. Ele não chega a ser um Tarkin, ele não chega a ser um Almirante Troll, realmente por causa dessa cegueira, por causa dessa doença, mas realmente é um personagem bem construtivo. Nessa tentativa de matar ali a Mon Mothma, foi decidido ali o Gallius Rax de levar o que ele pôde controlar ali dos remanescentes do Império Galáctico. Todos aqueles Moffs, todos aqueles grupos que estavam na Operação Cinza foram para o planeta Jakku. O planeta Jakku é definitivo aqui no livro. A partir já da metade do primeiro ato, Jakku já vai ser recorrente o livro todo, ou seja, a maioria das coisas vão acontecer em Jakku, vai acontecer também em paralelo ao planeta Chandrila, essa parte da politicagem, e teremos aí os interlúdios. Uma personagem que percebeu a cegueira, a doença ou outros adjetivos negativos foi Rye Sloane, já comentada também no vídeo anterior, outro ótimo personagem bem querido, pensa diferente de Gallius Rax. Ela quer sim que o Império continue, ela quer que o Império seja aí mantido sem a figura de Palpatine, outro personagem muito bem construído, já falei várias vezes, é um personagem que é incrível quanto ela quis que o Império não caísse, diferente de Gallius Rax. Aqui no começo do livro mostra um flashback já na segunda Estrela da Morte, Gallius Rax por ali, o Imperador já soltando algumas pistas, já dizendo que realmente com a sua morte as coisas não iriam dar. Com sua morte teria o fim do Império Galáctico, algo diferente do que aconteceu no Legends, o antigo universo expandido. Aqui Gallius Rax realmente quer que o Império acabe, porque realmente acabou ali quando Palpatine morreu. Alguns outros remanescentes ali não foram para Jakku, começou-se ali outras lutas com a Nova República, até pouco citado, porque realmente o foco é mais lá em Jakku, mas diz sim. Isso poderá ter outro livro, outro quadrinho trabalhado, já se passou aí muito tempo, né? Mais de 10 anos, e pode-se trabalhar de várias formas. Então temos Gallius Rax, temos a posição da Rye Sloane e tem a posição da Nora. No livro anterior, a Nora já estava trabalhando ali para a Nova República, já estava fazendo missões, teve a missão de resgatar ali o Han Solo em Kashyyyk, e aqui eles já estão em atividade. Além da Nora, o time Nora tem ali o filho dela, tem uma caçadora de recompensa que é a Jaza Emari, tem um ex-imperial, e eles estão por ali no planeta Taris, aqui no comecinho do livro, onde eles estão ali em busca de informações de onde está Rye Sloane, ou seja, aquela treta que existiu entre elas ali
no livro anterior, até no começo do primeiro livro já se tinha essa treta, mas nunca teve algo direto. Aqui mostra que eles estão em busca dessas informações ali com os caçadores de recompensa. Quem iria saber onde eles estão? Os caçadores de recompensas. Ou seja, estão no planeta Tarius, eles encontram Mercurial Shift, eles conseguem ali negociar, barganhar, tem até uma luta ali. Ela tá em Jakku. Ela tá em Jakku também, ela foi em busca ali do Gallius Rax, porque que o Império não caia. Ou seja, esse é o jogo do tabuleiro, essa toda história, tudo que vamos trabalhar é em Jakku. Então Nora acaba indo também para Jakku ali com a Jasmari. Ela não quer que o Temi, o filho dela, já falado aqui também durante a trilogia, que ele não vá para Jakku por ser criança, por saber que vai ter um confronto muito grande, por saber, aliás, todos estão alertados, todos os personagens aqui estão alertados que realmente vai engrossar lá para Jakku, porque essa informação foi muito rápida que o Império estava por lá. Ou seja, não vai para Jakku, você vai para Chandrila. Tem-se ali um momento que ele vai lá para Chandrila e soltar essas informações, que é o nosso terceiro núcleo, que é Chandrila, a capital da Nova República. Realmente temos ali os primeiros passos. Temos a Mon Mothma como a chanceler e outros governadores ali que já está acontecendo treta entre eles. A chanceler pensa de uma forma, outros núcleos de outra forma, alguns até mais radicais, alguns mais extremos, e vai acontecer barganhas, vai acontecer situações ali em Chandrila que seja decisiva para a guerra em Jakku, e isso vai demorar um pouco. Esse tempo realmente demora um pouco, lá no segundo ato, que vamos ter ali a decisão, vou falar um pouco daqui a pouco melhor, a decisão para se ter esse confronto de informações que ele já sabia há um bom tempo. Daqui a pouco continuamos sobre isso. Então, Nora acaba indo ali para Jakku e mostra já a High Sloane lá em Jakku com o Brent Weckles, o marido ali da Nora, que estava com o chip do Império Galáctico. Não sei se eu trouxe informação nos vídeos anteriores, mas ele estava ali conduzido com o chip, fazendo algumas maldades com o Império Galáctico. Então tem os Hurts, tem umas lutas ali, a Rhys Sloane procurando durante o primeiro e o segundo ato ali o Gallius Rax, ela argumentando. É muito interessante a argumentação dela de querer manter o Império Galáctico, a forma. Ela vê o Império Galáctico de uma coisa certa. Ela vê, o discurso dela é muito bom, é muito interessante, não é aquela ditadura, não era tudo aquilo que vimos ali, o que Palpatine fazia. Então o discurso dela, a forma do governo do Império Galáctico é muito, muito interessante, e isso é muito bem defensivo. Já falei em alguns vídeos também sobre a questão de alguns defender o Império. Então ela realmente aqui, os argumentos dela eram interessantes. Mas tem os Hutts, ela não é mais aquela grande almirante, ela não tem mais aquela postura, porque ela ali está como um andarilho. Ela está como um andarilho ali para tentar pegar a Gallius Rax, para matar ele, para realmente tomar as rédeas. Algo que foi tentado lá no segundo livro. Então a Nora chega ali com a Jasmari, elas acabam ali se dividindo. Tem-se algo muito interessante de Jasmari ali, por ser uma caçadora de recompensa, ela da raça Zabrak. Então ela tenta resolver algumas coisas ali com os caçadores de recompensa, que estão ali cada um com o lado dele, a serviço do Império ou não. Muito legal, é muito legal aqui o núcleo aqui dos caçadores de recompensas já trabalhando ali sobre esta situação. A Nora também tem algumas aventuras, tem algumas coisas acontecendo, e aí voltamos para Chandrila, onde o Temi explica: ó, minha mãe foi para Jakku, vai acontecer uma grande batalha por lá, porque Gallius Rax está lá, minha mãe conseguiu essa informação em Taris. Ou seja, Mon Mothma acaba ouvindo ali ele, começa a soltar a vontade de ter esse confronto para acabar realmente, definitivamente, com o Império Galáctico. Como eu já falei já aqui nessa resenha, os remanescentes estão em outros lugares, mas realmente o Império, assim, a maior frota, os maiores Stormtroopers,
foram todos lá para Jakku, porque realmente eles querem lá ser decisivo. Então fica durante ali o final do primeiro ato, o segundo ato todo, essa negociação para liberar o exército, para liberar naves, para liberar a guerra lá em Jakku. Isso realmente demorou, pode ser que seja o ponto mediano, é muita politicagem. Quando a Mon Mothma aparece, a politicagem é muito boa, é muito interessante os argumentos dela, a forma como ela quer fazer a nova república. Então, mas a parte desses governadores que fica ali querendo atrapalhar ela, os argumentos dele não descem. Os argumentos deles ali, querendo que ela saia errada da situação, eu não gostei. Quando eles apareciam, realmente caiu um pouco. Ali, tudo que ela estava querendo construir, todos os argumentos delas eram bem válidos, e eles, aqueles caras, aparecendo para trabalhar. Pensa no povo chato. Então, além da Mon Mothma, temos aqui a Leia, temos o Han, e o Han bem calmo aqui no livro, diferente do segundo livro. Talvez muitos não gostaram por causa disso. O Han não estava tão aventureiro. Afinal de contas, a Leia estava para dar luz. Mas a Leia, apesar da gravidez, apesar de tudo que estava passando ali, segurando as barras ali com a Mon Mothma, porque ela quer resolver a situação, ela quer a nova república. E olhe, durante a gestação, dando ali ideias e algo muito interessante. Como sabemos, a Leia é muito forte ali com a República. Então, sobre essa questão do núcleo do Han Solo com a Leia aqui em Chandrila, é bem devagarzinho, bem morno. Han Solo ali já esperando o Ben nascer. Realmente ficou muito apagadinho. Ficou muito... Eu deixaria o Han Solo com a aventura indo para Jakku com o Temmin. E isso não acontece porque esses abençoados, esses governantes, atrapalham. O Chuck Endis não era para ter feito isso. O Chuck Endis atrapalhou algo que poderia ser bem interessante, o Han Solo lá em Jakku, atirando, fazendo algumas coisas, até mesmo vendo a High Sloane, até mesmo vendo a Nora, ou seja, ele ajudando a Nora, que seria diferente que ela que ajudou ele. Então, sobre isso, ficou bem mediano também. O Han Solo lá, em Chandrila, sem fazer nada. Ele poderia ter ido em Kaisk, pegar o Chewbacca e ir para Jakku com o Temmin. Ou seja, só vai ficar aí na vontade, porque isso não aconteceu. Ele estava ali para que o bem nascesse, que tudo ocorresse bem. Que vai ocorrer bem, infelizmente, sabemos que depois realmente não vai acontecer. Então, chegamos aí à metade da resenha explicando sobre toda essa situação e vamos aí para o terceiro ato, que realmente acontece o desdobramento. Vemos ali a Nora vendo o marido ali com a High Sloane, toda essa situação em Jakku, e temos aí os argumentos de Galho Hax. Como eu já falei aqui no começo da resenha, Galho Hax quer o fim do Império, que é uma ideia do Imperador, ele argumenta isso. É interessante a forma que ele fala, por que não quer, isso deixa bem de uma escala maior. Aqui no livro ele já fala muito desses argumentos para ele, né? Existem alguns interlúdios, existem alguns núcleos que já mostra que ele quer seguir à risca o que Palpatine quer. Então ele quer o fim do Império Galáctico, ele quer que o Império Galáctico volte depois do zero. Do zero, realmente daquela forma não dava. Ele não sabia quanto tempo ia durar, talvez nem fosse ele que ia levantar ali o Império Galáctico, mas daquela forma não dava certo. Então tem ali o encontro dela com a High Sloane, o encontro dele com a High Sloane. Existe ali primeiro um confronto verbal, depois tem um confronto físico ali entre eles, porque ela também, a High Sloane, tem uma boa argumentação. Então é muito interessante ali essa luta. Então temos a única parte política do lado de Gallius Hax, que seria do Império, que é do Gallius Hax. Por quê? Eu vou entrar agora já na questão dos interlúdios. Existe um interlúdio aqui em Coruscant, que era para ser um pouco mais aprofundado, mas é bom, mais satisfatório, sobre o Mas Amedda. O Mas Amedda ali era um teste de ferro, creio que vocês conheçam, essa aqui é a foto dele. Então ele estava querendo, na questão política, dar continuidade ao Império Galáctico, mas ele é o teste de ferro, então ele acabou não tendo força, ele acabou não tendo pulso perante ali a questão política, pelo menos de fachada, do que era o Império Galáctico. Sabemos ali que depois de um tempo o Senado era uma fachada, não existia por toda aquela ditadura que o Império Galáctico fazia. Então, sobre essa questão política também estava muito seguro ao Galho Hax. Aliás,
Isso está muito no livro. Toda essa questão política, toda essa questão estratégica, toda essa situação do Império ficou segurado mais em relação ao Gallius Rax e essa visão da Nora, essa visão mais até onírica, porque ela já não era mais nada nesse sentido. Ela era um andarilho ali que realmente não optaram por ela. Talvez se fosse por ela, o Império Galáctico, que tínhamos como entender, talvez continuar. Aqui também é muito interessante mesmo, que ele fala do Thrawn. Ele fala do Almirante Thrawn, das regiões desconhecidas que é ali de Jakku, e sabemos o que aconteceu com o Thrawn no cânone, mas aqui como foi um pouco antes, creio eu, então ele acaba falando aqui do Thrawn, então dá a entender que se ele tivesse ali também iria ajudar. Ficou bem legal. Fez uma grande homenagem ali ao Timothy Zahn. Então temos ali mais um segundo interlúdio, que foi em Christophs, que fala da religião da força, que é bem antiga, que faz parte ali da Alta República. Vamos explorar daqui alguns meses, daqui uns anos sobre. Então fala sobre os cristais Kyber, sobre o culto à força. Muito bom esse interlúdio. Aliás, todos os interlúdios aqui foram muito bons. Temos um interlúdio também ainda ali em Tatooine, sobre o que aconteceu em ligação, por exemplo, ao Mandaloriano. Na resenha do primeiro livro eu falei sobre isso. Temos um interlúdio para falar sobre o destino do Jar Jar Binks, que ele acabou tornando-se ali um bobo da corte em Naboo. Olha isso. Temos outros interlúdios, sim, tem alguns interlúdios de piratas, de algumas coisas, da veneração da força, dos acólitos do além, ou seja, sobre os interlúdios foram muito bons mesmo. Chegamos aí ao final do terceiro ato, onde realmente, lá na metade do segundo, a Nova República decidiu vir para Jakku, decidiu guerrear, sabiam ali dos custos, sabia de quanto poderia acontecer, e teve-se guerra nas estrelas, teve-se guerra terrena. Não é tão descritiva não aqui a guerra não. Eu achei que faltou sim do Chuck Ennis mostrar mais detalhes de onde eles estavam, um planeta desértico como é Jakku. Realmente ele tenta mostrar que não é Tatooine, diferentemente lá do que J.J. Abrams fez. Foi muito competente a construção de Jakku aqui para explicar que não era um Tatooine 2.0, mas sobre essa questão das batalhas, sobre a questão das guerras, faltou muito detalhe, dava sim, ficou bem mais intimista ali, só entre a High Sloane versus a Nora versus Gallius Rax. Mas tudo bem, ficou muito na imaginação. Tem uma linha de quadrinhos, está aqui a foto, que vai explorar na visão deles. Então, depois falaremos sim sobre esses quadrinhos, sobre essa visão ali de como foi a batalha, já quase 10 anos depois para escrever esses quadrinhos. Então, temos aí o fim do Império. Por quê? Porque realmente o Império Galáctico não consegue suprir toda a força ali da Nova República e tem-se a assinatura de um tratado. Um tratado que primeiro foi algo bem mais simbólico, porque como eu já falei, existiram alguns outros remanescentes. Eu não vou contar tão detalhado aqui o desfecho de alguns personagens, eu vou deixar para os quadrinhos. O que aconteceu com cada um. Fica até o suspense aí para vocês. Mas o Império Galáctico acaba, né? O fim do Império. É assinado um tratado de paz ali. Cada região ali, a forma que a Nova República estava dominando, digamos assim, estava conquistando ali. E quem era um planeta do Império acabava cedendo ali às ordens da Nova República. Mas é bem interessante essa parte, mas faltou alguns detalhes. Não é perfeito, não é um livro perfeito, também não é uma trilogia perfeita. Não é uma trilogia perfeita como a do Thrawn. Faz tempo que eu li a do Almirante Thrawn, mas eu beiro a perfeição. Não é perfeito. Aqui está começando um novo universo expandido, mas realmente aqui foi um final satisfatório, os personagens foram bem trabalhados, faltou alguma coisa, realmente é a sensação
de que realmente faltou alguma coisa. Mas realmente alguns desfechos foi bem interessante. O Ben Solo nasce, o Lando acaba levando ali um presente. Tem um interlúdio também na Cidade das Nuvens, ali do Lando, ele procurando um brinquedo ali pro Ben Solo, que seria levar alguma coisa, uma arminha, algo do tipo. Mas também explica um Moff que vai aparecer nos quadrinhos, ou seja, existe uma competência ali do Conclave, pelo menos no começo, que desse certo aí. Os filmes, os livros, o universo expandido pós aquisição da Disney. Então é sobre isso. Encerra aqui a trilogia Marcas da Guerra. Talvez não foi a melhor resenha dos 3 livros, mas saiba que eu gostei muito. Gostei porque realmente eu vou ter o canal, estou analisando aqui o último livro, mas tem muita informação ainda para falar, não só do Império Galáctico, não só sobre essa época. Tem muito livro de Star Wars, vai ter Alta República, vai ter outros e outros eras aí para explorarmos de Star Wars. Não vai faltar aqui Star Wars. Então é sobre isso. Comenta aqui o que vocês acharam das resenhas, o que faltou, e vamos continuar falando sobre Star Wars.